Olá a todos! Então hoje eu vou falar sobre o encontro da astrologia com a psicologia em termos de mapa de nascimento. A astrologia que é uma ferramenta de autoconhecimento também, não é só previsão, não é só aquilo que que está relacionado ao nosso dia a dia, mas também o que está relacionado àquilo que vai dentro de nós. Então Saturno, ele é um planeta que ele tem uma relação bastante voltada para a questão da nossa sombra, a sombra que é o nosso lado mais oculto, ou seja, aquilo que nós temos mais dificuldade no nosso mapa e aquilo em que nós temos mais interiorizado, que nós temos mais medo de mostrar, ou que nós temos aí uma certa resistência em termos de lidar com as energias da casa onde Saturno se encontra. Então eu trouxe para vocês aqui esse livro, O Simbolismo Astrológico e a Psique Humana, de Luiz Carlos Teixeira de Freitas, editora Pensamento. É um livro assim muito bacana, ele tem uma abordagem muito forte dentro da psicologia, visto que Luiz Carlos Teixeira de Freitas é psicólogo, né? E ele tem aí essa leitura, psicólogo e astrólogo, essa leitura bastante interessante que vai aí de encontro entre a psicologia e a astrologia. E esse livro aqui, claro, eu não vou lê-lo na íntegra, né? Mas eu vou passar casa por casa de Saturno. Esse livro aborda essa questão do desenvolvimento da personalidade, do ego, a maneira como nós lidamos com Saturno no mapa de nascimento, levando em consideração as possibilidades de casa em que todos nós temos. Cada um de nós, né, tem Saturno no mapa e ele está numa determinada casa. Nós temos 12 casas, numa delas está o seu. Então eu vou abordar ao longo de 12 vídeos, né, as 12 casas, baseada na interpretação desse livro, mas também na minha interpretação. Ou seja, como o Luiz Carlos Teixeira de Freitas coloca a posição de Saturno nas casas, então uma leitura comentada sobre essas diversas possibilidades aí da atuação desse planeta que traz medo, traz tensão, traz uma sensação que a gente tem de incapacidade, mas ao mesmo tempo uma grande possibilidade de reverter em realização, né? O Saturno é o grande realizador, é a barreira necessária para que a realização ocorra. E de que forma que nós vamos romper essas barreiras? E isso tem a ver com a casa, isso tem a ver com o signo também, né? Mas principalmente com a casa. Porque a casa é o palco da vida onde essa situação, onde essas barreiras vão se impor à nossa vida e a gente vai precisar vencê-las para que possamos nos tornar pessoas mais completas. E Saturno há no mapa de todos e os desafios, eles existem na vida de todos, cada um de acordo com a casa onde ele ocupa. Então eu vou começar a falar sobre a casa 1. Saturno na casa 1, ou seja, a casa que é tradicionalmente associada ao ascendente. O ascendente é aquele signo que marca a entrada da casa 1, mas eu vou falar da casa 1 em geral, independente de Saturno estar ou não próximo ao ascendente. É o significado em termos evolutivos de crescimento pessoal com Saturno nessa casa, que por sinal, essa questão de ego, essa questão de vontade, a casa 1, ela é uma casa tradicionalmente associada ao planeta Marte. E estando Saturno na casa 1, lida com a vontade, com a possibilidade da satisfação dessa vontade, desse desejo pela vida, que é a característica da casa 1, que é a característica do planeta Marte. Então, Saturno na casa 1, ele tem ali uma conotação de Marte também. É o parecido com Saturno em Marte, Saturno com Marte e Saturno em Áries. Mas é claro que o planeta numa casa tem uma interpretação diferenciada, mas é muito parecido, sim, com Saturno em Áries e com Saturno Marte em aspecto. Então, se você tem Saturno na casa 1, vem comigo que eu vou passar algumas passagens do livro, não todas, sobre Saturno na casa 1 e vou fazer essa leitura comentada. Então, ele diz aqui: se a pessoa se identifica em demasia com os papéis escolhidos por pressão do meio, permanece à mercê de si mesma e de seus impulsos inconscientes interiores, que se tornam autônomos e fora do controle consciente, e se enrijece e tenta mergulhar em demasia em si mesma, convivendo apenas com sua realidade interna,
fica à mercê do meio e dos seus eventos. Então, essa questão de ficar à mercê do meio e de seus eventos, levando em consideração que a casa é aquele palco da vida onde você atrai as outras pessoas, sobretudo que a casa 1, por ser a casa do ascendente, ela representa também, ela tem um lado voltado para a persona, a máscara social. Então, Saturno na casa 1, ele se preocupa muito com a máscara social. E se ele tem ali uma grande identificação com a sua maneira como ele enxerga a si mesmo, né? Digamos que é uma autovisão. Se você que tem Saturno na casa 1 tem uma autovisão negativa, e é bastante comum que pessoas com Saturno na casa 1 tenham uma autovisão negativa, no sentido de ter aquela sensação de incapacidade. Então aqui fala, né, que a pessoa fica à mercê de si mesma e de seus impulsos inconscientes, interiores, que se tornam autônomos e fora de controle consciente. E se enrijece e tenta mergulhar em demasia em si mesma. Então a pessoa fica muito presa em si mesma. Aí eu não posso, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Até porque Saturno na casa 1 tem dois tipos. Aquele que vive esse Saturno na casa 1 mais internamente e aquele que vive mais externamente. Porque veja, a gente está falando do planeta Saturno, a gente não está falando de qual signo solar, a gente não está falando se a pessoa é uma pessoa de signo de fogo, se a pessoa é uma pessoa de signo de água, de terra ou de ar. Então, se a pessoa vive esse Saturno de uma maneira mais interna, ela fica com essas crenças de uma falta de confiança em si mesma e ela se apega a isso e ela sente como se ela estivesse deixando a vida passar. É como se a pessoa deixasse a vida passar pelo medo de arriscar, pelo medo de mostrar, de se mostrar para os outros. A vida meio que perde um sabor porque a pessoa se arrisca pouco, porque se arriscando pouco, ela tem menos possibilidade de errar, uma vez que não confia tanto em si. Então, tanto para as pessoas mais interiorizadas, que é do primeiro tipo, e as pessoas mais exteriorizadas, há uma relativa falta de confiança em si mesmo. Há uma necessidade de controle muito grande, onde a pessoa ela se identifica com um papel social e aquilo que ela conquistou, ela tenta manter. Saturno é o grande mantenedor. Estando ele em qualquer casa, a pessoa tenta manter aquilo. E a casa 1, ela também tem uma relação com o corpo físico, a gente já vai falar disso já já. Então, vamos a um outro parágrafo que eu escolhi para lidar mais com essa situação. Saturno na casa 1, mais do que aspectando Marte, como eu disse, ou Saturno em Áries, então Saturno na casa 1 mais do que Saturno com Marte ou Saturno em Áries, que são posições análogas em seus efeitos, indica uma pronunciada carência de autoafirmação positiva, como se diz no popular, a existência de uma profunda crise de vontade. Então, expor a vontade para a pessoa que tem Saturno na 1 é algo que a pessoa teme. Eu não posso mostrar muito o que eu quero, os meus desejos. Primeiro porque eu sinto que ninguém pode satisfazer, ou que o mundo não vai satisfazer, ou que o mundo não vai reconhecer o que eu vou fazer. Ou então uma sensação de que você tem capacidade para fazer. E também tem a ver com aquilo que o senso comum chama de um complexo de inferioridade. Não é que a pessoa seja inferior, não é que a pessoa tenha problema, é uma autovisão. A casa 1 é como que você se vê e como que as pessoas veem você. Ou seja, se é como que as pessoas veem você, é porque qualquer planeta na casa 1 projeta você para o meio externo. Então tem um lado interior e exterior na mesma casa. Ou seja, como que as pessoas me veem, aquilo que vem do exterior e como que eu me sinto. Então é o lado interior de como que eu me sinto, o que eu acho de mim mesma e como que as pessoas estão vendo aquilo que eu estou deixando passar. Então eu vou tentar segurar para não passar muita coisa, porque eu não acredito em mim. Então tem esse lado de autossabotagem da personalidade, sim. Então vamos lá. Compensatoriamente, a pessoa tenta impor sua vontade e controlar o ambiente imediato a todo custo. Mas sempre sem nenhuma evidência de agressividade ou assertividade explícita que possa ser confrontada pelos outros. Por necessidade e medo,
dois atributos saturninos, né, que é a necessidade de Saturno e o medo. A pessoa se retrai e se esconde, escondendo sua intensa timidez por trás de uma aparência calma, desembaraçada e polida. Mas, sob essa máscara de aparência tranquila, subjaz um temor intenso de arriscar-se a qualquer iniciativa de exposição ao mundo exterior, bem como uma forte sensação simultânea de não ter nenhuma solidez em seu mundo interior. Então a pessoa se sente pouco forte. A pessoa sente que não tem força para confrontar o meio externo, mas a pessoa quer manter um controle sobre ele. Mas essa pessoa não mantém o controle se impondo aos outros. Ela se impõe aos outros, mas ela não faz isso de uma maneira agressiva, sem nenhum traço de agressividade, né? Ou assertividade explícita. Então existe uma necessidade de controle do meio externo, porque a posição de Saturno na 1 ela é exterior e interior ao mesmo tempo, mas sem que haja um confronto direto com os outros. Novamente, aqui na página 178. Quem tem Saturno na casa 1 costuma apresentar grande desconfiança e muito pouca autoconfiança, mesmo que habilmente mascarada, né? A casa que representa o ascendente, a casa da máscara. Aliás, outro atributo saturnino, este de embusteiro verdadeiro, camaleão da estratégia, a pessoa se sente continuamente isolada e tenta se proteger através de uma barreira imperceptível, mas suficientemente eficaz contra os impactos da vida real. Inícios quaisquer são sempre fonte de ansiedade fóbica. Em consequência, o indivíduo tem muito pouca fé em si mesmo e é do afastamento de suas próprias raízes psíquicas, bem como do afastamento do fluxo contínuo da vida real, que decorrem a falta de vitalidade e a aparente frieza que se observa naqueles que têm Saturno na casa 1. Então a pessoa ela evita ter esse intercâmbio com a vida. Veja, Marte, que é o regente natural da casa 1, ele lida com essa vitalidade, com essa coragem, com essa iniciativa, que é uma casa que é pra gente desenvolver essas coisas, né? Mas tendo Saturno ali, a pessoa deixa de lidar com a vida. É como se a vida passasse, a pessoa dissesse assim, eu não tô aproveitando tanto a minha vida, puxa, eu não faço nada, eu não aproveito tanto assim. Mas a pessoa sente que se ela se lançar tanto, se ela se expor muito, ela vai fracassar. Então é o medo do fracasso. É o medo de errar, é o medo do fracasso, é um sentimento, é uma autopercepção. Veja, não é uma realidade, mas é uma realidade para a pessoa, mas não é uma realidade em si mesma. A pessoa não é uma fracassada, a pessoa não tem, a pessoa não é, ela não tem nenhum problema real, é uma autovisão, é uma autopercepção do eu, né? Vamos lá, voltando. Uma dessas reações é a da pessoa que nunca enfrenta de modo aberto a situação, constantemente eclipsando-se e raramente demonstrando raiva, contendo quaisquer possibilidades de iniciativa que possa ser tida como agressiva ou assertiva. Essa pessoa termina pagando um alto preço emocional e corporal ao desenvolver sintomas psicossomáticos como resposta ao excesso contido de tensão. Olha só que interessante, importante ser compreendido para você que tem Saturno na casa 1. O corpo físico, ele tá certo que todas as questões do nosso mapa, se mal resolvidas ou mal elaboradas, elas vão alcançar o corpo físico de alguma forma. Tudo que é mal trabalhado alcança o corpo físico. Nós somos mente e corpo, né? Nós temos lado mente, emoção, corpo, está tudo muito interligado. Mas a casa 1, que é a casa tradicionalmente associada ao ascendente, ela tem um vínculo maior com o corpo físico. Com as questões de saúde, de vitalidade do corpo físico. Tendo Marte como o regente natural, que é o planeta da vitalidade também, né? Além do Sol também, né? Então esse Saturno ali, a pessoa se contém tanto, a pessoa contém a raiva, ela contém a agressividade porque é socialmente
não é socialmente aceitável você expor a sua raiva. E isso, para quem tem Saturno na 1, é quase que uma lei. A pessoa se contém, e se conter é muito de Saturno, a pessoa se controla, a pessoa vai estar morrendo de raiva, mas ela se controla, e se controlando, ela também somatiza, porque ela não expressa, ela não encontra um caminho para que aquela raiva, para que aquela indignação, ela se manifeste. Lembrando que Saturno é um planeta social, estando ali na casa da personalidade, a pessoa, ela toma para si características que ela não quer expor no meio social. Veja, eu não estou falando só de um Saturno em quadratura, eu estou falando de um Saturno em qualquer casa, a simples posição de Saturno numa determinada casa. Esse livro aqui não está abordando nem aspecto, está abordando a característica de toda pessoa que tem Saturno na casa 1, uma sensação de uma desconfiança em relação às suas capacidades. Claro que quando Saturno ele está em trígono, sobretudo com Marte ou até mesmo com Sol, a pessoa ela vai ter uma expressão mais do tipo 2, que a gente já vai falar aqui. Mas ainda assim, ela pode ter também uma expressão do tipo 1. Ela só vai lidar melhor com essa autopercepção e ela tem ali digamos, ela vai encontrar no mundo capacidades de se desenvolver e oportunidades maiores, ela vai conseguir enxergar melhor essa possibilidade de transcender essa dificuldade que, veja, isso não é só a pessoa que tem Saturno na casa 1 que tem. Cada casa tem o seu tema, cada casa tem a sua particularidade. Estamos no Saturno na casa 1 e isso que eu estou falando é específico da casa 1, ok? Então vamos lá. Essa falta de assertividade, essa falta de iniciativa, também é uma característica de casa 1, né? Assertividade, iniciativa, de impor os seus desejos, de mostrar as suas necessidades. Ela normalmente é confundida com humildade, mas não tem nada a ver com humildade. Humildade é uma outra coisa, não é humildade, tá? Então vamos lá. Ao contrário do que pode parecer a um observador muito treinado, essa autoanulação não ocorre por humildade, mas sim por uma certeza íntima de ser, em princípio, um perdedor. Assim, não vale a pena nem tentar. Contrariamente, também ao que pode manifestar, não existe o traço de desprendimento tão aparente nessas pessoas. Na verdade, ainda não há do que se desprender, dado que a pessoa se supõe tendo pouco ou quase nada de necessário para viver, de forma mais plena, frente aos contínuos desafios da vida, dos outros e de si mesma. Ainda na página 179. E se há a suposição de que nunca tem o que quer ou precisa, pois a vida e as pessoas parecem sempre comprometer essa conquista, na verdade, o que ocorre é que essa pessoa nunca pede o que deseja ou necessita. Então, há aquela sensação de que eu não vou pedir porque eu sei que as pessoas não vão dar, eu não vou fazer porque eu sei que eu vou fracassar. Então, essa pessoa não expõe, então ela vive à margem da vida ali, né? Não mostra as suas necessidades e, consequentemente, também não vai atrás delas, porque se julga inapto para as tarefas. É uma falta de assertividade ou uma assertividade bastante diminuída. Então, vamos lá. Então, quando pede, o faz com o sentimento simultâneo de não merecer atenção ou uma resposta positiva, pois, ao permanecer com medo do exercício da vontade pessoal, mantém essa mesma vontade recalcada e reforça o próprio movimento egocêntrico, projetando nos outros todo o tempo o que ela chama de egoísmo e acusando-as dessa falha humana de caráter. Então, essas pessoas não percebem a minha necessidade porque elas são egoístas, é essa visão, né? As pessoas não se abrem para mim porque elas só pensam nelas. Então, há uma projeção sobre os outros também. Pode haver uma projeção sobre os outros, nesse sentido de que, então, o problema também está nos outros, que não me dão essa abertura. Tem essa questão, sobretudo na oposição, onde a gente tende a ter uma visão de que os nossos problemas ou as nossas incapacidades, elas são causadas pelas outras pessoas, né? Mas essa tendência que tem mais nos ângulos de oposição.
Não é regra, mas é bem possível. Agora eu vou falar do tipo 2. Esse tipo 1, que é mais introvertido, introspectivo, que se contém mais, ele é diferente do tipo 2, mas ainda assim o processo principal é o mesmo. A sensação de uma autopercepção inferior. Não que o seja, é uma autopercepção, é uma autovisão, é um sentimento de inferioridade que tem mesmo no tipo 1 como no tipo 2. Então o tipo 2, ainda na página 179, diz: na outra forma de compensação inconsciente ou formação reativa, não há ninguém mais decidido, assertivo e até mesmo briguento. A filosofia básica desse segundo tipo de pessoa, com Saturno na casa 1, é a de que o ataque é a melhor forma de defesa. Isso encobre, entretanto, a mesma timidez e insegurança básica do seu irmão mais encolhido e calmo. O irmão mais encolhido e calmo é o tipo 1, né? A impetuosidade, a impulsividade, a agressividade, que são características da casa 1, constante, e a impaciência prevalecem como prova de uma vontade individual mal dominada. Então, existe as características da casa 1, que é a impetuosidade, assertividade, impaciência, que ela tem aí esse viés de Saturno de casa 1. Sempre, como no outro exemplo, se trata de medo, mesmo que mascarado com uma falsa coragem, às vezes até heróica, que o tipo 2 tem aquela visão de que eu vou me impor, mas no fundo há um sentimento de inferioridade. Trata-se, ambos os casos, de utilizar a perseverança saturnina aliada à própria vontade, representada por Marte Ares, e que é análoga à casa 1, através de uma disposição maior para iniciativas, entre elas as necessárias a um melhor autoconhecimento e autocontrole, ao enfrentamento corajoso de novas situações e desafios e a descoberta voluntária e verdadeira do propósito real de sua própria vida. Interessante essa questão da autoafirmação, né? Essa questão da autoidentidade, né? De você saber perceber que você é capaz sim, mas que você mascara, porque você sabe que as pessoas, você se torna um holofote quando você tem planetas da casa 1. E quando é Saturno, ele tem um medo de aparecer, porque ele se julga como incapaz de bancar a sua própria imagem. Não que ele seja, veja, não é uma coisa, não faz parte do ser, não faz parte do ser real, de uma incapacidade real, e sim de uma autopercepção de incapacidade. Isso é que é importante entender. Não é uma incapacidade real. É claro, todos nós temos dificuldades em algumas coisas a gente não sabe de tudo, em nenhuma das casas, em nenhum dos temas das casas. Na casa 1 a gente também não se conhece 100%, óbvio, né? A gente está encarnado no mundo, a gente está aqui na Terra para aprender, para evoluir. E o Saturno na 1, ele tem esse comprometimento, qualquer planeta na casa 1, com uma busca interior, né? E essa busca interior, ela está relacionada então a esse autocontrole que a pessoa tem e essa descoberta do seu próprio potencial, sendo que uns mascaram isso muito bem e outros não tanto. Outros preferem agir menos, se arriscar menos, se lançar menos, né? E o finalzinho aqui: isso sempre implica expor-se ao mundo e enfrentar a si mesmo, mas oferece como prêmio o fortalecimento da estrutura da persona, ou seja, da máscara social em que a pessoa precisa se identificar. É o papel social do Saturno, que é um planeta social. Eu gostaria também de fazer um adendo, de fazer uma participação aqui, de que, por exemplo, se você tem um mapa que ele tá, ou então que você esteja passando por uma fase espiritual de vida, Saturno na 1 também pode representar pessoas que estão no processo, por exemplo, de algumas formas de espiritualidade que pregam a anulação do ego ou a diminuição do ego em favor de uma evolução espiritual, ou seja,
de uma diminuição, sobretudo as filosofias orientais, filosofias da Índia, que falam muito sobre a gente não fortalecer tanto o ego. E esse Saturno na 1, para essas pessoas que se utilizam dessas filosofias ou que gostam dessas filosofias ou dessa forma de espiritualismo, é também um bom exercício, um bom exercício, porque para você diminuir a força do seu ego, porque supõe-se que o Saturno já não tem, mas na realidade é um controle que você exerce sobre isso, né? Não é que não exista um ego, o ego tem, é claro, né? Todos nós temos o ego, só que a autopercepção do ego é que ela se torna enfraquecida com Saturno na casa 1. Mas quando você se vincula a essas filosofias espiritualistas que reforçam uma diminuição do ego em favor dos outros, você, para isso, para você trabalhar o seu ego, você precisa primeiro reconhecer o que jaz nele, o que vai nele, para que você possa controlá-lo. Porque se você não se conhece, como você vai controlar uma energia que você não conhece? Então você precisa de uma autoinvestigação. Saturno é bastante afeito a isso, a essa autoinvestigação, né? Então tem um tipo que se investiga e tem um tipo que nega, né? Tem esses dois tipos. Tem aquele que nega. Então, talvez o tipo Saturno na 1 tenha uma facilidade muito maior por ter Saturno na 1 de se utilizar dessas filosofias e que podem ser de engrandecimento para a pessoa, sim. Né? Porque parece que a pessoa tem Saturno na 1, então ela tem que entrar em grupos de pensamento positivo, de fortalecimento da identidade e fazer coaching de tomada de iniciativa, e pensa-se que a gente tem que ir no caminho oposto para que a gente se fortaleça como se fosse algo externo, né? Como se esse fortalecimento fosse simplesmente uma questão de palavra, de alguém chegar para você e dizer assim, não, você pode, você é capaz. Não é bem assim, porque uma pessoa que tem Saturno na casa 1, ela tem uma questão também com o seu corpo físico. Então não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, nossa, você é perfeita, você é perfeito, você é super capaz, nossa, como você é isso, você é aquilo. A pessoa, ela escuta, ela fica ali de sobressalto, ela não vai acreditar muito nisso que você diz. Ela vai achar que a pessoa tá adulando ou tá querendo enganar. Existe uma desconfiança básica, porque se a pessoa desconfia, não vai adiantar o outro dizer. Então não vai adiantar o outro dizer, não, você precisa disso, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. É preciso que haja uma autoconsciência. Os planetas na casa 1, eles levam a pessoa à autoconsciência ao modo do planeta. E qual é o objetivo da casa 1? Desenvolver assertividade, iniciativa, vontade, saber bancar os seus próprios desejos e as suas vontades e equilibrá-los, mas ao mesmo tempo reconhecer as suas próprias capacidades. Não adianta as outras pessoas dizer. Então, essas técnicas ou esses procedimentos de tratamento em que há meio que uma forçação de barra para tentar mostrar uma coisa que a própria pessoa não sente, não acho que seja essa a melhor maneira, e sim um reconhecimento do que é valor de fato, para que a pessoa possa sair dessa concha, sair dessa prisão e aproveitar a vida melhor, né? Porque com Saturno na 1 a gente tem a sensação de que a vida passa e a gente, pelo medo de ousar, né? Que é uma característica da casa 1, que é análoga a Marte, né? E a Áries, esse medo de ousar faz com que a vida ela fique uma vida muito fria. E essa nossa aparência, essa nossa rigidez física também afeta no corpo físico questões relacionadas ao osso, que Saturno tem a ver com o osso. Rigidez, você percebe que é uma pessoa mais rígida no seu próprio corpo físico. Ou então que tem uma aparência de imponência, mas uma pessoa mais cristalizada. Né? Mas é uma imponência que está ali com a perna tremendo, mas está com aquela sensação, aquela sensação de que não passa emoção também na sua expressão física, né? Porque a casa 1 ela tem ali, por conta de ser análoga ao ascendente, ela também tem uma questão da estrutura física, do traço físico, um traço mais rígido, mais contraído, né? Essa parte da psicologia corporal e daquilo que as pessoas passam na sua parte física. Ou então de uma imponência de que a pessoa, né, é aquele símbolo de fortaleza, mas que por dentro ela mesma não está acreditando tanto naquilo. E esse acreditar naquilo é um processo para essa pessoa que tem Saturno na casa 1. Como é um processo para todas as casas em que Saturno se encontra à maneira do assunto da casa. Espero ter sido clara nos posicionamentos. E mais uma vez,
o simbolismo astrológico e a psique humana. Eu vou deixar as referências do livro na descrição do vídeo. E o próximo vídeo é sobre o comentário desse mesmo livro de Saturno na casa 2. Um grande abraço a todos.